Pessoal, então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância das consultas pré-operatórias, do desenvolvimento dessa relação médico-paciente e da confiança que o paciente precisa depositar no profissional, precisa ter no profissional e o profissional precisa demonstrar para o paciente, tá? Isso é a base do sucesso da sua cirurgia plástica. Eu nem vou entrar aqui hoje no mérito dos pacientes que buscam profissionais alternativos, profissionais de segundo escalão, não teria nem de segundo escalão, de segunda linha, mas profissionais não gabaritados, profissionais que não são preparados, não têm expertise, não têm a formação profissional adequada para fazer as cirurgias plásticas, os tratamentos plásticos e estéticos que os cirurgiões plásticos têm. É incomparável. Tá? Então nós vamos falar aqui sobre o paciente, para você paciente que busca um cirurgião plástico de verdade. Tá? Quem busca profissionais alternativos vai acabar sofrendo as consequências, infelizmente, quando as coisas não vão bem. Por quê? Porque mesmo nas mãos de profissionais habilitados e bem preparados, com expertise e formação profissional, as coisas podem fugir ao controle e não saírem como o desejado. Entretanto, os profissionais da cirurgia plástica, os cirurgiões plásticos, eles têm uma formação profissional e uma capacidade de resolução muito superior, ou infinitamente superior aos outros profissionais. Tá? Então, você que pensa em procura fazer um procedimento estético, pense bem antes de você escolher o teu profissional, porque pode ser que você esteja entrando em uma verdadeira cilada. Essa é a palavra, cilada. Hoje em dia, em busca de dinheiro principalmente de um resultado que não lhe foi dado na especialidade, por exemplo, uma área que não lhe foi concedida, profissionais das mais diversas categorias estão fazendo procedimentos e estão muitas vezes estragando, estão muitas vezes destruindo o sonho daquele paciente. Então você que tem uma consciência do que quer, está buscando um cirurgião plástico, deve ter isso em mente, tá? Quando você busca um cirurgião plástico, a primeira coisa é a seguinte: se o profissional que você escolheu não cobra consulta, tem por norma não cobrar a consulta, já fica aí um alerta, isso é uma infração ética. O profissional que nunca cobra consulta, que tem por norma não cobrar consulta e chama a consulta médica, que é sagrada, de avaliação médica gratuita, já não é um profissional ético, já não é um profissional que se deva pensar em se entregar. Porque a consulta médica é sagrada, ela é a base de tudo. Sem a consulta médica você não tem um bom relacionamento médico-paciente, não consegue ter uma boa expressão, um bom esclarecimento do que você quer. E uma avaliação, ele pressupõe uma conotação muito mais simplória de uma venda, né? Uma relação de compra e venda, que não é verdade. Nosso trabalho é médico, e médico mexe com uma vida, e isso precisa ser bem sedimentado, e isso é sagrado, é imutável, certo? Então, assim, o profissional que você escolher, ele tem que ser muito claro no que ele vai fazer, ele tem que ser muito transparente no que pode acontecer. Não pode ser sedutor, falso, você tem que sentir a confiança nesse profissional. A consulta médica pré-operatória, ela é para isso. Você vai desenvolver uma relação médico-paciente com o cirurgião plástico. Você vai primeiro pegar uma indicação, vai ver se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, vai checar quem é esse profissional, vai dar uma pesquisada e vai buscar referências sobre esse profissional. Por exemplo, vale a pena pagar mais caro por um profissional que vai fazer a sua cirurgia plástica? Eu diria que na maioria das vezes sim.
dificilmente os melhores profissionais em qualquer área que seja são barateiros, cobram preços muito aquém do mercado. A grande maioria dos melhores profissionais em todas as áreas, seja arquitetura, engenharia, seja os advogados, seja os profissionais das áreas mais variadas, todos têm uma cobrança diferencial para o seu trabalho. Até mesmo você, paciente, sabe, se você é um bom professor de inglês, um professor de inglês que tem uma expertise, que tem uma história já tradicional de magistério, de lecionar um inglês, por exemplo, com um diferencial tanto na entonação, no sotaque, você morou fora, você fez todo um estudo para isso, óbvio que a tua hora-aula é mais cara. Da mesma forma, nós da cirurgia plástica, em via de regra, os melhores profissionais, eles têm um preço diferenciado, um honorário diferenciado para o seu trabalho, por vários motivos. Ele tem um know-how, ele tem tempo de trabalho, de experiência, ele tem uma bagagem de formação profissional muito completo, lembrando que somos médicos, cirurgiões gerais, né, com no mínimo 2 a 3 anos de cirurgia geral, depois cirurgia plástica também mais 3 anos, diversos cursos, congressos, workshops e tudo mais. As residências normalmente têm que ser muito boas e todo um processo para você chegar aonde você quer estar como um bom profissional. A cirurgia plástica está sempre em inovação, em mudança, e tudo isso agrega no profissional. Outra coisa é o sistema que ele trabalha. Se ele trabalha num sistema mais exclusivo, um sistema com uma equipe completa, um sistema nas melhores clínicas, nos melhores hospitais, com equipes de primeira grandeza, de anestesistas, de enfermagem, tudo isso agrega no valor do profissional. Então, claro que preços muito absurdos com relação à tua realidade pessoal também são relativamente impraticáveis. Dificilmente uma pessoa que tem uma realidade um pouco mais simples vai operar com um super profissional de destaque, vamos supor, em Nova York, ou um super profissional de destaque em Los Angeles, em Dallas, ou mesmo aqui no eixo Rio-São Paulo, certo? Muitos profissionais são mais caros porque tem um nicho de mercado que o custo pouco importa para os pacientes, tá? Mas vamos falar da realidade básica, de você que está aí me vendo na sua casa, que tem uma realidade normal de todo mundo, tá? Você não é nenhum superstar. Com relação aos bons profissionais, via de regra vale a pena você pensar em pagar um pouco mais para um profissional melhor. Afinal de contas, é o teu corpo que está em jogo, a tua saúde, o teu bem-estar, a tua autoestima. Muitas vezes, por causa de poucos reais ali, de uma porcentagem não muito grande, o paciente escolhe um profissional de cuidado duvidoso, até de um procedimento, de uma cabeça um pouco mais acelerada com relação ao cuidado. Você acaba sendo mais uma paciente na mão desse profissional, porque o volume dele é maior e você muitas vezes acaba entrando numa ciranda que não é o teu perfil. Se for o teu perfil, você pensa em um profissional mais, assim, digamos assim, mais barato, mais econômico, você não se incomoda em ser mais um casinho nas mãos dele, tudo bem. Agora, se você, de repente, tem um desejo de ser uma pessoa com valor de destaque, de ter o seu caso com uma atenção maior, não se esqueça, em via de regra, o profissional um pouco mais caro te dá esse retorno. Mas, ao mesmo tempo, isso não é regra absoluta. Então, você precisa exigir isso na relação médico-paciente. Você precisa dizer, doutor, o senhor está me cobrando X, o senhor está me prometendo isso, está conversando comigo, entendo muito bem, concordo, mas eu preciso saber se aconteceu alguma coisa errada, se não der certo, se eu precisar revisar, se eu precisar retocar, como funciona, se eu precisar do senhor, como eu lhe acho, como eu lhe encontro, eu vou ter acesso aqui no consultório, eu preciso do telefone, eu preciso do WhatsApp, eu preciso do seu contato, eu vou poder vir aqui, como é que funciona quando as coisas não forem bem, ou se não forem bem como a gente está imaginando. Então você precisa ter esse feedback.
E muitas vezes isso faz parte, isso se constrói no pré-operatório. Não pense que você vai construir essa relação no pós-operatório. Você tem que imaginar que você vai escolher um profissional que vai cuidar de ti na hora boa e na hora não boa, na hora ruim, quando as coisas muitas vezes, em alguns casos, podem não sair como você desejou. Então, essa confiança no profissional, ela tem que ser construída no pré-operatório. Você vai abrir o jogo com o médico. Doutor, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou exigente, eu sou perfeccionista, ou eu sou muito preocupada, eu sou muito medrosa, eu vou precisar ter acesso ao senhor, eu quero vir mais vezes no consultório, não gosto de não conseguir falar contigo, com ninguém da equipe. Então você precisa saber tudo isso no pré. Outra coisa, evite profissionais sedutores, evite profissionais que prometem muito e te colocam num sonho. A realidade, ela é dura, mas a verdade sempre é melhor do que uma doce ilusão. Veja, se o seu caso, você naturalmente sabe que é difícil, você naturalmente sabe que a tua pele não é a melhor das peles, você não tem uma quantidade de gordura adequada, você está com sobrepeso, você tem muitas estrias, teu histórico de vida passou por múltiplas gestações ou por grandes perdas de peso, emagrecimento, você tem por histórico uma cicatrização difícil e você tem que trazer a tua realidade para o teu caso, né? Você não pode desejar o que a tua amiga, o vizinho ou parente conseguiu. Você tem que conseguir o melhor resultado para ti. Então você tem que fugir dos profissionais muito sedutores e muito que querem resolver tudo para ontem. Então assim, muitas vezes, quando você tem muitas coisas para resolver, por a mama, a lipoescultura, a abdominoplastia, seja mais o que for, muitas vezes é melhor ir com calma, resolver uma ou duas coisas de cada vez, fazer isso com calma, não querer exagerar, correr e resolver tudo da tua vida numa cirurgia só. São procedimentos demorados, que precisam de muito capricho, precisam de muita atenção e cuidado, e muitas vezes você não pode associar muitos procedimentos e imaginar que o resultado vai ser igual, você fazendo em uma, duas, ou eventualmente até 3 etapas, quando forem muitas coisas. Tudo isso você tem que decidir no pré-operatório. Então, essa coisa de você achar que um profissional que mal conversa contigo, que não lhe dá ouvidos, ou que você não explica direito, ou você não consegue entender o que ele fala, ou que ele é muito sedutor, né? O cirurgião é muito sedutor, te coloca sempre num sonho, parece que vai dar tudo certo e você não tem nenhuma pitada de realidade. Isso é importante você pensar que isso não é uma boa coisa. Procure um profissional, muitas vezes sim, por causa de uma negociação um pouco mais intensa, você conversar, explicar as suas limitações financeiras, ele explica o porquê dos honorários, vocês podem chegar num ponto comum. Não vai de cara no mais barato, também não precisa ir no mais careiro. Você pensa se o que ele está te cobrando é realista para a quantidade de cirurgia, o risco e a dificuldade técnica que ele vai enfrentar. Imagina o seguinte, você tem um abdômen super difícil, com muita pele, muita flacidez, um abdômen com uma musculatura muito traumatizada, múltiplas gestações, você sabe que o teu caso é difícil. Imagine se aquela cobrança não é proporcional ao caso difícil, se você também não é uma pessoa muito exigente e vai necessitar de cuidados até mais intensos. Então, com relação ao custo, vale a pena você até esperar um pouquinho, fazendo com o profissional que mais lhe agrada, com o melhor profissional, com o melhor cirurgião plástico, para você ter um resultado muitas vezes superior. Evite profissionais sedutores, evite fazer uma cirurgia sem o devido esclarecimento. No meu caso, eu gosto muito das pacientes sempre irem com acompanhante, se não for na primeira consulta, na segunda consulta, ou antes de ir para a cirurgia, chamar um acompanhante, a mãe, o pai, a irmã, o marido, o namorado, alguém íntimo do seu convívio, tá? Porque a gente consegue dividir, a gente vai falar sobre riscos, sobre cuidados, sobre chances de revisões, de retoques. Lembre-se, a cirurgia plástica ela é intimamente ligada a revisões e retoques. Mesmo os melhores profissionais têm chance de dos seus casos terem retoques e revisões.
Isso independe isso não tem a ver com um erro médico, isso tem a ver sim com o capricho, né? Muitas vezes falta um pouquinho mais, o caso é difícil, você quer deixar mais bonito. Esse retoque, essa revisão, ela faz parte. Isso é o dia a dia da cirurgia plástica, entende? Para atingir os melhores resultados. Claro, os melhores profissionais têm um índice mais baixo de retoque e os retoques são mais comuns nos casos realmente mais difíceis. Isso é importante. Na escolha do seu profissional também é importante que ele saiba, entenda o que você quer e você consiga se expressar, para você não cair naqueles casos que a gente atende muito no consultório. A paciente faz a cirurgia ficou boa, mas vamos supor, o tamanho da prótese ficou pequeno, a prótese que o profissional escolheu não é uma prótese boa, uma prótese de terceira linha, uma prótese que nem é conhecida, uma prótese que já não tem uma boa histórico no mercado. O pós-operatório ficou a desejar, a paciente ficou meio que abandonada, ou a lipoaspiração que se propôs a fazer, a paciente imaginava uma coisa, foi feita de outra forma, com muitas irregularidades e tal. Então, tudo que você tentar esclarecer, estudar, esmiuçar e se dedicar no pré-operatório, contribui para um pós-operatório mais tranquilo e com sucesso maior na sua cirurgia plástica. Então fica a dica, invista no pré-operatório, vale a pena muitas vezes investir nos melhores profissionais, mesmo que seja um pouquinho mais caro, isso vale em via de regra muito a pena, seja em qualquer segmento, mas a cirurgia plástica mexe com o teu corpo, mexe com a tua autoestima, é importante. Você escolhendo esse profissional tem que saber que ele vai estar do teu lado, você vai ter acesso a ele. Quando você opta por um profissional que atende muito mais em conta, que não cobra consulta, que te promete muitas coisas, você já vá preparada, porque você vai ser mais uma, e se as coisas foram bem, maravilha, mas se as coisas não forem bem, você vai ter alguns problemas e dificuldades, tá? E hoje em dia os colegas não é muito mais difícil de você conseguir ajuda com outros colegas. Daí, quando você parte para esse lado, as coisas realmente se complicam, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que é bacana a gente conversar sobre isso, tá bom? Não tá fácil responder todas essas perguntas, mas a gente vai aos pouquinhos tentando recuperar o tempo perdido e o atraso nas respostas aí das perguntas que vocês me mandam, porque é muita coisa no dia a dia e tal da vida da gente. Então peço desculpa para você que às vezes conversa comigo, eu não consigo responder muita coisa, tá? Mas fiquem ligadinhos que logo mais vamos ter mais vídeos, tá? Eu quero desejar um ótimo dia a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.